Atenção, um caso mais um de extrema covardia. Presta atenção, gera muita revolta. Também no sertão, na verdade é no Alto Sertão Paraibano. São José da Lagoa Tapada. Olha a história que eu vou trazer para vocês na abertura do nosso Cidade Alerta. Um homem está sendo investigado por espancar o enteado. Sabe quantos anos esse garoto tem? 4 anos. 4 anos. Espancar uma criança de 4 anos. Ele bate na criança de 4 anos. Um adulto batendo numa criança é para ser considerado já uma tentativa de homicídio, porque é uma covardia muito grande. Quando você fala alto com a criança, olhando de cima para baixo, já é uma covardia com essa criança. O Rafael Gonçalves está ao vivo. Ô Rafa, boa noite para você. Um caso que gera revolta, um marmanjo espancando uma criança, um enteado de apenas 4 aninhos, uma criança frágil, pequenininha, um organismo frágil de apenas 4 anos e um cara desse espancar uma criança. Eu dizia aqui na introdução que, na minha opinião, ninguém precisa concordar comigo não, viu? Sou eu, Fábio Araújo, que está falando, viu? Na minha opinião, um cara que bate numa criança de 4 anos tem que ser enquadrado como tentativa de homicídio. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fábio, a você, a todo mundo que está aqui com a gente no Cidade Alerta Paraíba. É difícil de imaginar o que essa criança passou. Imaginem também a cena, quanta indignação isso gera. A covardia, a brutalidade de um ser humano, já na sua formação adulta, agredindo um ser pequeno e indefeso. Esse caso aconteceu no final de semana, mas foi denunciado à Polícia Civil de São José da Lagoa Tapada na segunda. De acordo com informações da Polícia Civil, a tia do menino denunciou o caso primeiramente ao Conselho Tutelar. A criança de 4 anos foi agredida em casa, no ambiente familiar. O principal suspeito é o padrasto, identificado como Arthur Roque. Este homem teria aplicado socos e chutes contra o menino. O contexto dessa situação ainda não é de conhecimento da polícia, porque as pessoas envolvidas nesse cenário estarão amanhã depondo na delegacia. Foram intimadas 4 testemunhas, a mãe do garoto, o padrasto e também 2 conselheiros tutelares. O inquérito está sob segredo de justiça porque trata-se de uma violência contra uma criança. Um menino de 4 anos que ficou com o rosto marcado por essa violência que deixará marcas para toda uma vida. Um menino de 4 anos, ele já tem percepção do que é o bom e o mal próximo dele. E diante disso, uma equipe de psicólogos especializados também já foi acionada para ouvir essa criança, que deverá compartilhar com os profissionais o que foi que vivenciou no último final de semana e se vivia um ciclo de violência dentro deste lar. Ainda de acordo com o delegado, a criança, passa nesse momento bem, está sob a tutela da família, mas o que a polícia também vai investigar era se a mãe do menino era também vítima de violência doméstica e se aceitava ou não esse tipo de comportamento vindo do companheiro. Um caso que movimenta o setor da área policial na região do Sertão, porque gerou muita indignação. As imagens da criança com o rosto marcado pela violência, com o olho roxo, inchado, causa muita tristeza, indignação e, claro, cobranças da sociedade que quer que a polícia investigue e que esse homem seja preso. Ele não foi preso, não houve ainda a expedição de mandado de prisão. O caso está em investigação. O delegado Francisco Abrantes recebeu o inquérito do delegado plantonista no final de semana e ainda vai estar realizando as intimações para que essas pessoas do ciclo familiar, 4 testemunhas, mãe, o padrasto e 2 conselheiros, amanhã deponham, trazendo todos os detalhes desse caso para que a justiça seja feita em relação a essa violência sofrida por esse menino de apenas 4 anos de idade, onde o suspeito, o Arthur Roque, padrasto,
é o principal suspeito dessa violência brutal e inadmissível contra essa criança. Fábio, a gente segue acompanhando detalhes dessa história que gera muita revolta. É com você. Obrigado, Rafael. André Arthur Roque é o nome do agressor. André Arthur Roque. Qual a idade dele, Daniel? Me fugiu a informação? O Rafael disse agora há pouco. Mas enfim, não me importa. Tá aí a foto do agressor. Esse covarde, não tem outra palavra para ele, é um covarde, agride de forma brutal um bebezinho, uma criança de apenas 4 aninhos. Sabe o que o Rafael traz que é uma verdade? Eu tiro pelos meus filhos. 4 aninhos já tem consciência, sabia? 4 aninhos sabe exatamente o que está acontecendo. Está apanhando. André, talvez tu bata. Talvez porque você tenha sido espancado quando você era pequeno. E você está reproduzindo uma reação, talvez, que você traz da tua infância. Porque talvez você tenha sido criado na pancada. Ou talvez só porque tu é safado mesmo. Talvez só porque você é mau, você é ruim. Meu irmão, tu agrediu uma criança de 4 anos. Por que tu não agrediu um policial? Por que tu não escolheu? Por que tu não foi na porta da delegacia? Por que tu não foi no batalhão da polícia, aí em São José da Lagoa Tapada? Escolheu um policial mais ou menos assim, de uns 2 metros de altura. Aquele tem uns braços assim, parecendo um morão, sabe? Um cabão daquele que tem uma mão, parecendo uma raquete de tênis. Tu tá doido, é? Sabe? E por que tu não foi dar uma tapa na cara de um policial, meu irmão? Por que tu não foi agredir um homem? Por que tu não foi pra tapa com um marmanjo do teu tamanho? Agora tu vai agredir uma criança de 4 anos. Isso é covardia, meu irmão. Isso é covardia. Olha como a criança ficou. Por mais que a nossa edição tenha cuidado em desfocar, em trazer a foto da criança com muito cuidado, até para não identificá-la, mas dá para ver o olhinho dela esquerdo tá inchado e roxo. Ele tá como se fosse um derrame no olho devido à pancada. Ele deve ter dado soco nessa criança. Pelo hematoma, eu não sou perito, mas a perícia vai dizer, ele deve ter batido na criança de mão fechada. De mão fechada. E aí, eu vou perguntar a você que está me assistindo. Esse cara não foi preso ainda, o André. É justo um camarada desse vai ser preso daqui a pouco. A polícia vai pegar ele. Aí, se ele ficar preso, uns dias, eu, você, a sociedade de São José da Lagoa Tapada, vai ter que pagar para ele café, almoço, janta, banho de sol, visita íntima, se ele ficar preso. É justo uma coisa dessa? O nome disso é Justiça Paraíba. Tá aí a criança com o olhinho roxo e ainda não prendeu. Prendam, pelo menos, esse camarada. Prendam, pelo menos.